Então, pessoal, partindo aqui para a questão 6, que talvez seja uma das mais difíceis da prova, a gente tem o seguinte. A figura a seguir apresenta um projeto de um braço manipulador composto por uma junta rotativa, aqui em O, e um elo AOB. As especificações de projeto indicam que o braço estará sujeito à aplicação de uma força P, essa força P aqui, nesse ponto A, com intensidade máxima de 30 newtons. E aqui, a questão ela pede o seguinte. Considerando as componentes vertical e horizontal da força, calcule o momento de P em relação a O para determinar o motor mais adequado para a junta rotativa em O baseado em seu torque nominal. Então, basicamente, a gente precisa definir aqui qual vai ser a especificação desse motor, de modo que ele consiga fazer a movimentação desse braço robótico, considerando a força de 30 newtons aqui, a força P de 30 newtons empregada no ponto A. Então, basicamente, como é que a gente pode analisar isso aqui? E aqui a questão ela já dá até justamente essa dica, que a gente tem que considerar as componentes vertical e horizontal aqui da força P. Então, como é que a gente pode interpretar essa questão? A força P, se a gente for aqui parar para analisar suas componentes vertical e horizontal, a gente tem a seguinte questão. Como isso aqui trata-se de um braço robótico e ele tem esse elo, a força horizontal, decomposta aqui de P, ou seja, se ela atua aqui para essa direção, perceba que ela não vai manipular o braço robótico. É como se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, o grafite ele fosse o braço robótico. Se ele tem essa junta em O, ou seja, ele é fixo aqui, se eu puxar aqui nessa componente horizontal, o braço ele não se move. Agora, se a gente analisar aqui da parte vertical, ou seja, se eu fizer esse movimento aqui, na vertical, o braço ele vai se mover. Então aqui a gente tem que analisar justamente a componente vertical da força P. Então como é que a gente pode fazer isso? Ou seja, porque é justamente essa força Y que vai mover o braço robótico, é justamente essa componente aqui que a gente vai precisar para fazer a especificação desse motor. Então, como é que a gente pode fazer isso? Veja que aqui na própria figura, ele dá a informação aqui, o ângulo em relação a essa parte aqui do braço robótico com a linha horizontal é 40 graus, e que o tamanho disso aqui é 200 milímetros, que equivale a 0,2 metros, mas é uma informação que a gente só vai utilizar mais para frente. Vamos lá. A gente sabe que isso aqui equivale a 40 graus. Então, se a gente traça uma linha paralela a essa linha horizontal, a gente tem o seguinte. Vou traçar aqui, um pouquinho distante, né, mas a gente tem aqui. A gente tem, então, se a gente prolonga aqui o braço robótico, ou seja, essa dimensão, a gente tem que esse ângulo formado aqui, ele é 40 graus. Aqui a gente já tem esses 20 graus que a figura dá, e a gente teria mais ou menos esse ângulo X aqui. O que seria esse ângulo X? Esse ângulo X, basicamente, é o ângulo da força P em relação à horizontal decomposto. Então, como é que a gente vai conseguir achar esse ângulo? Bom, a gente sabe que esse 20 graus é em relação a essa reta aqui. E essa reta, junto com a reta horizontal, elas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, a somatória de todos esses ângulos presentes desse ponto até esse ponto é 90 graus. Então, a gente já tem aqui 20 mais 40, 60 graus. De 60 para 90, esse x então aqui, ele equivale a 30 graus. Então, pessoal, a gente aqui já achou esse ângulo de 30 graus, e agora a gente precisa descobrir justamente qual é a componente vertical da força P, que é justamente a componente, como eu falei antes, que vai ser capaz de mover esse eixo aqui do braço. Então, percebam que a força PY ela é justamente uma componente que está perpendicular ao eixo de movimento do braço. Ou seja, é justamente a força que a gente precisa para fazer esse movimento. Vejam aqui, então, que se a gente pega a força P e decompõe ela justamente na horizontal e vertical, a componente horizontal ela segue o movimento do braço, como eu já expliquei antes. Isso não vai fazer essa força ela não vai mover o braço, justamente porque ele está preso nesse eixo. E a gente tem aqui, então, a força vertical, que é justamente a que a gente precisa. Então, similar ao que a gente tem lá no plano inclinado, a gente tem, então, o seguinte. Se a gente pega aqui e prolonga essa força. Então, vamos trazer esse desenho um pouquinho mais para cá, só para poder facilitar um pouco. A gente, obviamente, agora já está redimensionando ele um pouco. Mas então o que é que a gente tem? Que aqui a gente tem a força P, que equivale a 30 newtons. Aqui a gente tem a componente horizontal da força P, e aqui a gente tem a componente vertical. E a gente sabe que esse ângulo aqui,
que é justamente o ângulo que a gente acabou de descobrir, que é o ângulo em relação ao eixo de movimento do braço, ele vale 30 graus. Então, como é que a gente faz para achar esse FPY? Do mesmo jeito lá que a gente utilizou na questão do plano inclinado, a gente tem que o seno de 30 graus, ele é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, o seno de 30 a gente já viu então que é 1 sobre 2. Vou fazer esse cálculo aqui. Então, 1 sobre 2 ele é igual ao nosso cateto oposto, que é a força PY sobre a hipotenusa, que seria 30. Então, se a gente faz aqui a manipulação matemática, a gente coloca esse 30 aqui, ficaria 30 sobre 2. Então, a força PY ela é igual a 15 newtons. Mas veja que a gente não acabou aqui. A gente descobriu a força, justamente a força P, na sua componente vertical, que é justamente o que vai fazer o movimento desse braço robótico. Mas a gente precisa aqui descobrir qual vai ser o torque do motor. E o torque nominal do motor, a gente conhece, justamente é possível calcular, seguindo de que esse torque ele é justamente a força impressa, no caso a força perpendicular, que é a força que vai fazer esse movimento acontecer, força PY, vezes a distância, ou deslocamento, que é basicamente aqui essa extensão do braço robótico, que a gente já calculou como sendo de 0,2 metros. Então, a gente tem então que o torque nominal ele vai ser os 15 newtons da força Y, que vai mover o braço, com o deslocamento dessa força, a distância dessa força até o ponto do eixo, que é justamente o 0,2. Isso vai dar aqui para a gente, então, um valor de torque nominal de 3 Nm. Justamente porque aqui a nossa dimensão está em metro. Então, basicamente, é o que a gente encontra aqui na alternativa E. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse assunto, tem outro vídeo dando uma resolução bem mais detalhada dessa questão, que é no canal Física Orientada. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição do vídeo. Então vocês conseguem entender bem mais, já é um professor de física, ou seja, ele tem muito mais embasamento para explicar sobre isso que eu. Então se ficou alguma dúvida, eu sugiro que vocês vejam lá, porque está extremamente bem explicado. E eu não tenho tanto talento assim, né? Mas eu ajudo como posso.